pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para fazer este casaquinho aqui comigo. Esse é um casaquinho que uma amiga nossa do canal gostaria de fazer. Ela gostaria de um casaquinho de square. Eu não sei se era esse estilo que ela queria, se era assim slim, bem justinho, mas eu fiz esse daqui porque eu gostaria de ter assim um casaquinho que eu pudesse usar tanto de dia, numa tarde ensolarada, como à noite também, numa meia estação. Então, ele dá essas duas opções. As cores, conforme a cor que você vai colocar, é a tonalidade que terá o casaco, né? Por exemplo, eu vou trabalhar só com cor escura, ela fica bem mais inverno, mais outono, né? Eu trabalhei com cores claras, ela é meio verão, mas mesmo sendo verão, sendo de manga comprida, ela dá para pegar uma meia estação. Comigo, é um casaquinho feito em squares. Ele é trabalhado da seguinte forma: nós temos 2 squares de um lado na parte da frente, 2 squares do outro lado também na parte da frente, que são as aberturas aqui, olha, as laterais, e 4 na parte de trás. Esses 4, 1, 2, 3, 4, somente isso de square. Aí depois nós vamos trabalhar em círculo não, fazendo a volta aqui, olha, que faz a lateral, que faz a gola e depois a manga. Essa manga é o mais interessante dessa blusinha aqui, é a manga, porque a manga ela encaixa certinho no braço. Olha, ela começa aqui em cima e vai encaixando certinho e depois a gente trabalha em círculo para terminar a manga. Ela é bem fácil de fazer, bem rápida. Eu consegui fazer esse casaquinho aqui, olha, em um dia. Então, eu acredito que você consiga também, é bem simples. O material eu utilizei a linha Anne, mas caso você queira para o inverno, você pode fazer com a lã, que ele fica bem quentinho. É um casaquinho slim, um casaquinho enxuto, que fica justinho no corpo. Se você quiser fazer maior, fazer mais soltinho, aí você aumenta as voltas do square. Você mede aqui no seu ombro o seu tamanho, e vê quanto mais você terá que fazer para aumentar o seu square e fazer mais soltinho, tá? Eu fiz esse tamanho, eu medi, e o meu tamanho era esse daqui. Esse tamanho veste 42, que é o meu número. Então, caso você queira maior, você aumenta a volta do square. E se você quiser menor, fazer um 38, um 36, você faz menos volta aqui. Conforme a quantidade do tamanho, conforme o tamanho do seu square, vai ser a quantidade de pontos que você terá que dar a volta. Então, mede aí o seu tamanho, vê quanto você precisa de largura e de altura, divide por 2 no caso da largura para ver quantos squares que tamanho será o seu square, porque são 2 que eu utilizo, qual o tamanho do seu square e qual o tamanho da altura, tá? Assim você terá a sua medida certinha. A manga, você também vai fazendo e vai medindo no seu braço, se você quer ela mais compridinha para dobrar, se você quer ela um 3/4, então você vai fazendo e vai medindo aí no seu corpo, tá? E é isso, ela é bem fácil de fazer, tá? Espero que vocês gostem e vamos crochetar? Para essa peça, nós vamos precisar de linhas coloridas. Você pode utilizar restos de linhas também, porque nós vamos usar bem pouco de cada cor. Eu escolhi aqui essas cores, tá? E essa linha aqui é a linha Anne, todas elas. Agulha para crochê 3,5 e o cortador de linha. Este é o material que nós precisamos para fazer o casaquinho. Nós vamos começar com 5 correntinhas. Faço um nozinho, fecho e conto 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho no começo da volta com um ponto baixíssimo. E dentro deste círculo aqui, nós vamos trabalhar 4 bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de intervalo. Então, eu subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e faço mais 2 pontos altos. 2 correntinhas de intervalo e mais 3 pontos altos. Duas correntinhas de intervalo.
Olha, eu já vou fazendo e prendendo essa linha aqui embaixo, ó, assim eu não preciso depois esconder. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Assim, termino os bloquinhos. Faço 2 correntinhas. E encerro aqui no começo da volta, lá naquelas 3 correntinhas inicial, com um baixíssimo. Como eu vou fazer e trocar de cor todas as voltas, então eu já posso arrematar. Agora, se você for fazer de uma cor só, não precisa ficar cortando a linha, né? Essa linha aqui que eu tinha escondido, ó, o que sobrou eu corto. Essa daqui, eu vou já fazer o arremate para não ficar depois cortando um tantão de linha. Então, eu uso uma agulha aqui mais fina, só para fazer, para esconder, ó. Eu vou fazendo uns nozinhos aqui em cima mesmo, porque depois nós vamos dar a volta com outra linha, outra cor e vai tampar. Então, eu recomendo vocês a já ir fazendo, quem for trocar de cor, né, for fazer colorida, fazendo e arrematando, para não ficar muita linha no final. Então, esse daqui é o esquema do square. É a partir daqui que nós vamos fazer somente repetições, mas ainda na outra volta nós vamos fazer a quina. Agora, vou trocar de cor, então eu faço um nozinho aqui na outra linha que eu vou utilizar. E aqui, bem na quina, olha, bem nesse espaço aqui, nós vamos começar a montar a quina. Então, aqui eu engato a linha e faço 3 correntinhas. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer 2 bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de intervalo. Então, 2 pontos altos, a correntinha equivale a um ponto alto, então eu já fiquei aqui com 3, faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui, ó, já escondi a linha aqui embaixo dos pontos, depois é só cortar o que sobrou. E entre uma quina e outra, uma correntinha de intervalo. Então, aqui o mesmo esquema, 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Fiz a outra quina. Agora, uma correntinha, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas de espaço e 3 pontos altos. No mesmo local aqui, olha, assim eu faço a outra quina. Uma correntinha e termino fazendo a outra quina. 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Encerro a volta fazendo 2 correntinhas, 1, 2, e o baixíssimo lá no começo da carreira. Agora, como eu vou trocar de cor, eu corto, faço o arremate desta linha e vamos fazer a outra volta. Aqui não são 2 correntinhas para encerrar, não, é uma correntinha só. Que é entre um bloquinho, entre uma quina e outra. Então, é uma correntinha e o baixíssimo no começo da carreira, sim. Agora sim, vou arrematar essa linha e vou começar a outra volta. A partir da terceira volta é só repetição mesmo, porque aqui ainda nós vamos preencher esses espaços aqui com bloquinho, né? É o que tem de diferente. Depois daqui é só repetir, porque automaticamente ela vai aumentando conforme nós vamos fazendo as quinas. Então, eu começo, igual comecei outra carreira, aqui na quina eu puxo a linha, faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Assim, eu fiz um bloquinho, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, e nesses espaços que vão surgindo, conforme nós vamos fazendo essa quina, nós vamos colocar 3 pontos altos, que é outro bloquinho.
E entre um bloquinho e outro, sempre uma correntinha. Então, esse é o padrão. Entre um bloquinho e outro, uma correntinha, e nas quinas, 2 correntinhas de intervalo. Aqui eu estou na quina, faço 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha no espaço que tem aqui, 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei na quina, são 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, estou na quina novamente, faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos no espaço. E uma correntinha e encerro a volta com baixíssimo. Então, a partir daqui, você vai fazendo e trocando de cor, conforme você queira, ou então de uma cor só. Vai fazer quantas voltas for necessário para o seu tamanho, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês pra gente fazer o outro e começar a fazer as emendas. Então, a partir daqui é repetição. Sempre nas quinas, dois bloquinhos, e aqui vamos preenchendo com os 3 pontos altos. Aqui os 2 bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas, aqui um intervalo, uma correntinha, e preenchendo com 3 pontos altos. Esse é o padrão. Todas as voltas. Aqui está o primeiro square. Eu fiz 7 voltas, cada volta de uma cor. Agora, eu preciso de 4 quadrados deste para fazer a costa, né? Fazer as costas. Então, eu tenho meu primeiro com 7 voltas. A partir do segundo, na 7ª volta, nós vamos fazendo e emendando. Então, eu fiz aqui, olha, uma carreira da 7ª volta já, que vai ficar aqui em cima. Aqui nós vamos fazendo e emendando, termino aqui a volta, aí os próximos. Nós vamos fazer e emendar aqui e aqui, nós teremos a parte das costas. A parte da frente, nós vamos ficar sem emendar deste lado que vai ser a abertura da manga, né, do braço, a gente emenda só as laterais. Estou aqui na quina. E vou emendar na outra peça. Então, eu faço uma correntinha, vou até a peça que está pronta, aqui na quina também, engato aqui no meio, faço um ponto baixo, uma correntinha e volto para a peça que eu estou trabalhando. E faço 3 pontos altos. 2, 3, assim, eu fiz a quina. Agora, eu vou para outra peça que está pronta, não faço nenhuma correntinha, nada. E nesse espaço aqui, ó, que vão surgindo entre os bloquinhos, eu faço um ponto baixo. Aí, eu volto para a peça que eu estou trabalhando sem fazer nenhuma correntinha e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sem fazer nenhuma correntinha, vou para outra peça, faço um ponto baixo no espaço. Volto para minha peça e faço 3 pontos altos. Vou para outra peça, faço um ponto baixo no espaço. Volto para minha peça sem fazer correntinha. Olha, as emendas só tem correntinha nas quinas, uma correntinha. Para ir, uma correntinha para voltar. Aqui nas laterais, a gente faz direto o ponto baixo e volto para minha peça. Faço 3 pontos altos, vou para outra peça, faço um ponto baixo e volto aqui para a peça que eu estou trabalhando. Faço 3 pontos altos. Vou para outra peça, faço um ponto baixo, volto para minha peça que eu estou trabalhando, cheguei na quina,
Faço 3 pontos altos e agora sim uma correntinha no meio da outra quina, faço um ponto baixo e volto com uma correntinha para terminar essa quina. Porque esse ponto baixo aqui, olha, ele já equivale a uma correntinha, assim, fica bem juntinho, olha, a emenda. Agora eu termino a volta seguindo o padrão que nós estávamos fazendo antes, que é uma correntinha entre os bloquinhos e duas correntinhas nas quinas. Então, eu só não faço a correntinha quando eu estou emendando, fazendo a emenda. Então, eu vou terminar aqui de fazer minha volta, vou fazer mais 2, um aqui e outro aqui, fazer e emendar. E depois a parte da frente, que também são 2 blocos de um lado e 2 do outro. Na parte da frente, nós vamos emendar somente aqui, essa parte aqui não, que vai ser a cava da manga. Aqui estão os squares da parte de trás, os 4, fui fazendo e emendando. Agora, eu vou fazer a parte da frente. Então, eu vou repetir estes 2 deste lado e esses 2 do outro lado. Só que esse daqui, vou colocar aqui e este aqui. Então, eu fiz aqui, olha, estou fazendo e vou emendar aqui, na parte de baixo. Aqui eu não vou emendar porque vai ser a cava, vou emendar só esses 4 aqui, que é a parte do ombro, tá? Então, eu quero mostrar que eu vou fazer essa repetição, vou trazer esse pra cá e este pra cá. Assim, a gente não fica preocupando qual vai ser a distribuição das cores, tá? Então, vou fazer minha emenda e depois eu venho aqui para fazer a parte da cava do braço. Mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou fazer a outra parte da frente. Aqui nós temos a parte de trás, uma parte da frente e a outra. Vou colocar esta daqui. Então, terá emenda aqui e uma parte daqui. Aqui não terá emenda, que é onde ficará o braço. Fiz a emenda aqui embaixo. Agora aqui eu vou só seguir nesta peça, neste lado, porque deste lado aqui, que eu estou montando, aqui ficará a cava. Então, aqui eu sigo sem fazer nenhuma emenda. Cheguei na quina. Agora, cada 2 pontos desse, nós vamos colocar na mesma casinha aqui da parte de trás. Então, eu termino aqui. Vou na peça que tá pronta. Volto na minha que eu estou fazendo. Faço o bloquinho. E agora, coloco no mesmo lugar. Volto, mas aí eu volto para o outro espaço. E também venho aqui para outro espaço. Aí, volto aqui para minha peça, que estou fazendo no outro espaço. E coloco no mesmo espaço da peça, da parte que está pronta. Assim, ó, nós teremos 2 desse no mesmo espaço, 2 desse no mesmo espaço. Volto. Aqui já tem 2, agora eu vou no outro. Volto para a peça. E aqui no mesmo espaço. Cheguei na quina. Aí, eu faço em outro, sozinho. E volto com uma correntinha pra minha peça. Termino a volta. Assim, a parte do ombro vai ficar desta forma aqui, ó.
para nós termos este espaço aqui, que vai ser o espaço da nuca, da parte das costas, porque aqui vai subir e fazer uma volta. Então, vou terminar aqui essa volta e vou fazer do mesmo jeito deste outro lado. Fiz aqui as voltas, ó, daqui de uma lateral, subindo, passando lá pelo ombro, né, fazendo a parte do pescoço e descendo até o outro lado. São as duas frentes. Eu fiz 6 carreiras, indo e voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras aqui embaixo, seguindo daqui, passando agora em toda a parte de baixo aqui, ó, passando aqui e aqui. Aí depois que nós terminarmos aqui, que nós vamos fazer a golinha com aquela entrada. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou começar aqui, vou dar a volta, vir até aqui e depois voltar. Pra gente ter a parte da barrinha. Caso você queira mais comprido, este é o momento de você fazer. Como essa daqui é uma jaquetinha bem enxuta, bem slim mesmo, então eu vou fazer poucas voltas. Agora eu vou fazer 2, vou ver o comprimento e conforme for eu faço mais uma, porque tem a última volta da linha cor-de-rosa, da cor cor-de-rosa. Então eu estou aqui, olha como ficam as quinas, né? Aqui onde a gente terminou, olha, era um aberto, um fechado, um aberto, um fechado, um aberto, um fechado, o esquema de square normal. Então, nós vamos começar aqui por essa ponta, engato aqui a linha e vou seguir o esquema de bloquinhos mesmo que aqui está deitado, nós vamos seguir o esquema de bloquinho. Como aqui está fechado, será em cima um bloquinho aberto. Então, eu subo 3, 1, 2, 3 correntinhas e mais uma para virar. E aqui eu faço 3 pontos altos. Olha aí, um aberto, agora aqui vai ser fechado. 1, 2, 3, uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha, aqui nesse espaço, 3 pontos altos da quina. 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Então, é isso. Vou fazer toda a volta aqui, vou voltar 2 carreiras e mostro pra vocês. Fiz, olha, uma carreira toda, já estou voltando. Olha, terminou aqui com aberto, fiz o fechado em cima e já estou voltando na outra carreira que eu falei que ia fazer 2, né? Estou voltando já. Fiz as 2 carreiras, 1, 2, e eu provei e acho que vai ficar mais bacana na cintura se eu fizer mais uma. Então, eu vou fazer mais uma carreira, começo aqui 3, 4, vou fazer mais uma carreira e aí sim, nós vamos cortar a linha, vou cortar a linha e encerrar isso daqui. Terminei as 3 voltas, olha, as 3 carreiras aqui da parte de baixo, agora vou cortar e nós vamos trabalhar a manga. Depois eu vou arrematar essas linhas. Quero explicar como que eu fiz a manga, eu já fiz uma, mostrar o esquema certinho para depois nós fazermos a outra junta, olha. É uma manga reta, ó, ela desce reto para ela ficar certinha mesmo no ombro. Então, como eu fiz? Aqui nós temos a cava, olha, aberta, uma square na frente, uma atrás. Então, aqui tem uma quina em cima, uma quina embaixo, que é o encontro. Eu vou trabalhar de cima aqui, de cima para baixo. Como eu fiz aqui, olha, na quina de cima, eu fiz 3 bem aqui, olha. Tem uma square aqui, outra square aqui. Aqui é a cava. Então, bem na quina, no meio da quina de cima, eu fiz 3 pontos altos, um ponto baixo de um lado, um do outro. E assim eu vou trabalhando, fazendo, aumentando a cada ponto baixo que eu coloco aqui na peça já pronta,
eu tenho uma correntinha de intervalo para fazer os 3 pontos altos, como nós fazemos aqui. Então, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. Aí, na volta, quando eu volto trabalhando, aquele espaço que era uma correntinha, eu preencho com 3 pontos altos. Olha aqui. Eu comecei com um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Caminhei aqui com a linha, fiz um ponto baixo, uma correntinha e aqui, onde era o ponto, aquela correntinha da carreira anterior, já preenchi com 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo aqui, olha. Livrando de espaço esses 3 pontos aqui. Olha, 3 pontos, sempre 3 pontos. Nós vamos trabalhar com esse espaço de 3 pontos, algumas carreiras, nas outras não. Lá no final não, mas eu vou mostrando que nós vamos fazer junto esse passo a passo. O que eu quero que vocês entendam é qual é o esquema que nós vamos preenchendo, preenchendo, preenchendo assim, emendando de um lado no outro, até chegar aqui embaixo. Aqui embaixo ele emenda e aí nós trabalhamos a partir daqui desta carreira, olha, daqui em círculo, até terminar, até fazer o comprimento que você deseja. Então, nós temos aqui a cava, parte da frente, parte de trás. Bem aqui em cima, no ombro, é onde nós vamos começar, ó, no ombro, bem aqui na quina, no encontro das duas quinas. Então, eu faço um nozinho na minha linha, a cor que você escolheu para fazer a manga. E aqui, olha, neste espaço da quina, aqui é o meio, aqui é aquele espaço de correntinha, bem aqui eu vou engatar a minha linha e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, uma correntinha e bem aqui no meio vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha e um ponto baixo bem aqui nesse espaço também, igual eu fiz anterior. Agora, eu vou caminhar com esta linha, esses 3 pontos aqui, que nós vamos trabalhar de bloquinho em bloquinho. Então, eu caminho aqui, ó, em baixíssimos, até chegar aqui naquele espaço de correntinha, uma correntinha. Viro a peça, viro, que nós vamos trabalhar no vai e volta, a gente terá que virar sempre. Faço uma correntinha. E naquela correntinha de espaço que tinha, lembra que nós fizemos entre os 3 pontos e o ponto baixo, uma correntinha? Eu vou preencher com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, ficou uma correntinha de espaço que no futuro também nós vamos preencher. Uma correntinha e do outro lado, onde tem aquele espaço, também preencho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, pulo esses 3 pontos que do outro lado eu caminhei, eu pulo, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo e caminho também. 1, 2, 3. Cheguei no espaço, viro a minha peça, faço uma correntinha e naquele espaço de correntinha que tinha entre o ponto baixo e os 3 pontos altos, tem uma correntinha. Eu preencho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de intervalo, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos altos, que é, ó, entre o bloquinho e o ponto baixo. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, pulo esses 3 pontos, faço um ponto baixo e faço caminho com a minha linha em baixíssimos até chegar no outro espaço. Cheguei no outro espaço, viro a minha peça, faço uma correntinha e 3 pontos altos naquela correntinha da volta anterior. 1, 2, 3. E continuo o processo aqui, o esquema, porque o padrão é o mesmo. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. 3 pontos altos,
uma correntinha, 3 pontos altos, aqui onde terminou a carreira anterior com aquela correntinha. Faço uma correntinha e um ponto baixo. Deixa eu mostrar como está ficando. Olha, já estamos ganhando no formato. Aqui de lado, se você olhar de lado, ele já tá ganhando um formato de manguinha japonesa. Vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar aqui embaixo. Terminei com um ponto baixo, caminho em pontos baixíssimos até chegar no outro espaço, viro a peça, faço uma correntinha que vai ficar de espaço, de intervalo, e 3 pontos altos na correntinha da volta anterior. Uma correntinha aqui, sigo o padrão, 3 pontos altos. Uma correntinha, 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 faço um ponto baixo, caminho com a agulha em pontos baixíssimos, até chegar no outro espaço. Viro a minha peça, faço uma correntinha e ponto, 3 pontos altos na correntinha da volta anterior, da carreira anterior, em todas aqueles espaços entre um bloquinho e outro, vou preenchendo com 3 pontos altos, que é o padrão deste nosso square. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Esse momento é importante você deixar de cava o tamanho que você quer mesmo, porque caso você queira um braço, uma manga mais soltinha, aí você tem que deixar mais espaço de cava, porque ela vai encaixando certinho no tamanho que você deixou de espaço. No caso aqui, eu deixei uma square apenas de espaço. Estou preenchendo aqui aquela correntinha final, faço uma correntinha e um ponto baixo. Agora, vamos contar quantos bloquinhos nós preenchemos, porque eu devo preencher 5. A partir do quinto, nós vamos fazer 2 no mesmo espaço, como nós fizemos aqui em cima. Então, como que eu vou contar? Bem, aqui é o meio também. E eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Olha, já cheguei no quinto, está bem aqui. Então, a partir daqui, nós não vamos fazer toda aquela caminhar, nós vamos fazer duas carreiras em uma só aqui. Peraí que ficou com sombra. Vamos fazer 2 carreiras nesse mesmo ponto. Como eu farei isso? Cheguei aqui na quina, né? Fiz um baixíssimo. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha e mais um ponto baixo no comecinho do bloco, olha. No comecinho do bloco, faço um ponto baixo. Você vê que eu não caminhei com agulha. A partir daqui, eu fiz uma correntinha e um ponto baixo, viro a peça, faço mais uma correntinha, que é para ficar aquele espaço onde nós vamos preencher. E continuo o meu padrão, meu processo de 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos e uma correntinha. A diferença é que até aqui, olha, nós pulamos de 1 em 1. A partir daqui, nós vamos fazer 2 no mesmo espaço. Você vê que nós não caminhamos tudo com ponto invisível, porque aqui, ó, nós caminhamos tudo até chegar na quina. Aqui a gente não caminhou tudo. Se fosse caminhar, seria até aqui. Nós fizemos até somente no primeiro ponto, fizemos um ponto baixo, certo? Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Escapou.
uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Quero fazer esse daqui tudinho junto com vocês para não ter dúvida. Chego aqui no final, naquela última correntinha de espaço, faço meus 3 pontos altos, uma correntinha e venho aqui no primeiro ponto alto daquele bloquinho de base e faço um ponto baixo. Olha, agora eu faço uma correntinha e vou lá no último ponto alto, pulo esse daqui, olha, e faço um ponto baixo. Não caminho com a agulha, aqui mesmo eu já viro a peça, faço uma correntinha e já preencho a próxima carreira, que é seguindo o mesmo padrão, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, até o final. A gente já tá quase terminando de fazer a parte da manguinha japonesa, depois nós vamos trabalhar só em círculo, aí fica bem simples e muito rápido de fazer. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Eu sei que essa parte é mais demorada aqui a explicação, mas eu acho que é importante para a gente não ficar tendo dúvida na hora de fazer a nossa peça, né? Muito ruim você estar fazendo e estar com dúvida. Então, eu continuo, faço uma correntinha, faço meus 3 pontos lá naquele espaço, o espaço de uma correntinha da volta anterior. E agora faço uma correntinha e vou no final, lembra que nós estávamos no começo? Pulo isso daqui e faço um ponto baixo aqui. Faço uma correntinha e vou no outro bloquinho de base, primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Então, eu não caminho tudo com ponto invisível, eu só fiz uma correntinha e um ponto baixo, já viro a peça e já começo a trabalhar. Faço uma correntinha e 3 pontos altos no espaço da volta anterior de uma correntinha. Estamos quase terminando, mais 2 carreiras e nós vamos encerrar esse vai e volta e vamos trabalhar de forma circular. Uma correntinha, 3 pontos altos. 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 Enroscou. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Cheguei aqui no final. Faço uma correntinha e um ponto baixo no começo, no primeiro ponto alto do bloquinho de base. Uma correntinha, um ponto baixo no terceiro ponto alto. Viro a peça, volto, faço uma correntinha e volto trabalhando no mesmo esquema. Olha, já estamos quase. Deixa eu mostrar como está ficando. A nossa está exatamente uma manguinha japonesa. Olha aqui. Exatamente. Daqui ela ainda vai descer e depois nós vamos seguir em forma de círculo, circular. Cheguei no final, fiz uma correntinha, um ponto baixo no terceiro ponto, faço uma correntinha e mais um ponto baixo bem aqui. Nós chegamos na quina, ó, um ponto baixo na quina, na outra quina, na parte de baixo, e volto trabalhando.
uma correntinha, volto fazendo o mesmo esquema até chegar do outro lado, uma correntinha, 3 pontos altos, seguindo o padrão. Cheguei aqui também, olha, no último bloquinho, faço uma correntinha e também faço um ponto baixo bem aqui na quina. As quinas se encontraram. Agora eu viro, faço uma correntinha, viro e agora vou para a última volta. Então eu pego, ao invés de eu fazer só uma correntinha, faço 2 correntinhas aqui. Faço ponto alto, 1, 2, e essa uma correntinha já contou como um ponto alto, ó, fiz um bloquinho. Nós estamos agora na nossa última volta, onde ela se encontra, e vamos trabalhar a partir daqui em circular. Então, eu sigo fazendo 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, até chegar lá do outro lado e vou mostrar como que nós vamos fazer essa emenda. Cheguei aqui no final, olha, fiz os 3 pontos altos naquele último espaço de correntinha que fica entre o bloquinho e a peça que está pronta. Faço uma correntinha e faço mais 3 pontos altos aqui, olha, bem nesse meio aqui, olha. Onde terminou mesmo a peça, aqui é onde termina. Onde você termina o seu bloquinho de baixo, você faz mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, que é o último bloquinho. Agora, faço uma correntinha e emendo com baixíssimo naquelas 3 correntinhas, 2, se eu não me engano, que nós fizemos de início. 2 ou 3, não lembro. Mas naquele bloquinho de início. A partir daqui, nós montamos um círculo. Agora, nós vamos trabalhar de forma circular. Olha como ficou a nossa manga. Essa é a cava, ó, o tamanho, que é o meu tamanho que eu deixei de cava, caso você queira maior, mas é porque eu tô fazendo para ficar bem justinha mesmo. O que eu quero falar? Para seguir esse padrão do desenho do crochê, como nós estávamos trabalhando aqui no vai e volta, aqui a gente iria trabalhar só de forma circular, então ele ficaria só da forma do lado direito e não teria essa parte aqui onde tem direito e avesso. Eu proponho a vocês a trabalhar aqui, a partir daqui no vai e volta também. Como que eu faço isso? Nós estamos no círculo, né? Aqui, olha, está no avesso. Então, eu cheguei aqui, eu continuo, olha, eu emendei bem aqui. Aqui eu deveria subir 3 correntinhas e continuar o círculo. Não, eu viro a peça, está o avesso embaixo e aqui eu vou fazer o direito. Então, eu passo por baixo a agulha, puxo e faço 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos altos, faço meu bloquinho e trabalho assim agora até chegar lá no final. Dou toda a volta até chegar aqui no final. Aí, a hora que eu chegar aqui no final, ao invés de eu continuar do mesmo lado, eu viro a peça como eu virei, acabei de virar. Assim eu trabalho um lado no avesso, um lado no certo, para assim ela manter o mesmo desenho que está nesta parte de cima que nós acabamos de fazer. Eu vou mostrar para vocês, vou terminar essa volta aqui e mostro. Cheguei no final, olha, da volta, da carreira, faço uma correntinha, emendo com baixíssimo. Se eu fosse seguir o certo, eu continuaria daqui para frente, né, para seguir fazendo em círculo, círculo. Como eu quero mudar o padrão, fazer um do lado certo, um do lado do avesso para seguir esse mesmo esquema, então ao invés de eu seguir aqui, eu viro a peça e trabalho assim, olha. Então, um lado no avesso, um lado no certo. Bom, é isso, pessoal. Agora eu vou fazer minha manga aqui, façam as de vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, olha novamente o vídeo, não é difícil.
O tamanho você tem que ter certeza aí da sua cava, conforme você quer. E o comprimento você vai fazendo e medindo o comprimento que você deseja da sua manga, tá? Eu vou fazer a minha aqui, eu já tenho a outra pronta, façam a de vocês. E depois nós vamos voltar para fazer a golinha, né? E a parte onde vai ficar o botão, que é só aquela parte da frente mesmo. Depois disso, só vai faltar mesmo uma carreira de ponto baixo em volta de toda a peça, tanto do braço quanto do decote e da barra. E já estará pronto o nosso casaquinho. Ele é muito rápido, muito fácil mesmo de fazer. Uma das peças mais fáceis que eu já fiz até hoje foi este casaquinho. Vou fazer a minha manga aqui e volto com vocês depois. Terminei as mangas, olha, as duas mangas. Eu fiz 40 carreiras, 40 voltas para dar o meu tamanho, contando aqui desde aqui do comecinho até aqui embaixo, 40 voltas. Depois nós vamos fazer a última volta com o acabamento. Agora, olha, nós fizemos essas 3 carreiras aqui, primeiro aquelas 6 aqui e agora as 3, pegando toda a quina aqui. E nós vamos fazer mais 3 voltas, só que com diminuição. Então, nós não vamos começar por aqui, vamos começar por essa. Na outra volta, a gente diminui mais uma casinha e na outra volta, outra casinha, pra ficar assim, ó, ficar uma entrada assim. Essa casinha que eu não faço, vou fazer a partir desta. Faço daqui até aqui deste lado, ó, deixo uma casinha também. Até aqui, na segunda, na penúltima. Aí, na volta, eu diminuo essa casa e começo aqui. Então, cada volta eu diminuo uma casinha de cada lado. Vou começar pela segunda, engato aqui, faço 1, 2, 3 correntinhas, mais uma pra virar, que conta uma casa aberta aqui. Esse aqui é fechado, em cima é aberto. Faço 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, assim sucessivamente, todas as 3 voltas. Então, aqui conta como se eu tivesse diminuído uma casa, na próxima eu diminuo essa e na próxima essa. Mesma coisa do outro lado, nas 3 carreiras. Bom, chegamos ao final do nosso casaquinho, quero mostrar. Eu fiz aqui aquelas 3 voltas diminuindo, que são essa daqui, olha, 1, 2, 3. E aí deu essa quina aqui quebradinha, porque eu fui fazendo, diminuindo uma casa em cada carreira, então deu essa quina. Aí em volta de toda a peça, tanto aqui quanto embaixo, em volta toda, eu fiz 3 carreiras de ponto baixo na cor rosa, o rosa escuro, que eu tinha utilizado aqui dentro. E também fiz 3 voltas, 3 carreiras de ponto baixo aqui no punho. Então, ficou com o punho assim e aqui assim, em volta. Eu fiz também 3 botões de crochê para colocar. Você coloca aí o botão que você achar legal, ou até dá para ficar sem botão, mas eu quis colocar de crochê mesmo, então eu fiz esses 3 botõezinhos e amarrei aqui na peça. Preciso cortar essa linha. Eu vou mostrar agora como que eu fiz esse botãozinho, caso você queira fazer também. Para fazer esse botão pequeno, tá? Um círculo mágico. Dentro deste círculo, eu faço 10 pontos baixos. Então, eu puxo a linha, faço um ponto, aqui uma correntinha para fechar, e faço 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecho o círculo, só que não fecho completamente. Deixo um buraquinho aqui, ó, pra gente fazer a outra volta. Encerro aqui com baixíssimo no começo da volta. E agora, dentro deste círculo, em cima deste ponto que já tem, eu vou fazer os 10 e mais 6. Faço 16 pontos, ó, encaixo aqui dentro, puxo, 1, em cima dos pontos que já tem. 2, 16. E encerro com baixíssima no começo da volta também. E agora, olha, eu não prendi a linha na segunda volta. Agora eu puxo e assim eu tenho esse botãozinho. Corto a linha.
passo a linha aqui, ó, para trás, aqui no ponto mesmo, aqui pelos pontos de cima, vou passar ela para trás, para não atrapalhar aqui o formato dele. Agora, ele está aqui atrás, eu passo para frente novamente, aqui, ó, pelos pontinhos, passo para frente novamente. E aqui, por trás, dentro do buraquinho central, eu puxo essa linha. Pronto. Agora, fecho bem o meu elo mágico. Puxo bem para fechar. E aí, eu tenho esse botãozinho. Com essas duas linhas aqui, eu vou amarrar onde eu quero. Eu amarrei aqui, fiz 3 botõezinhos, olha. Amarrei, agora é só cortar a linha. Vim aqui, prendi onde eu queria. E com essas linhas mesmo aqui, eu fui e amarrei. E dá certo, olha como fecha. Olha, dá super certo. E é isso, pessoal. Terminamos o nosso casaquinho. Deixa eu mostrar como ficou. Você pode usar ele transpassado e pôr o botão mais pra cá. Ou você pode colocar na beiradinha. Dá pra usar aqui ele dobrado. Dá pra usar assim, sem dobrar no pescoço também. Ele dá essa possibilidade. E como eu disse, você pode fazer mais comprido, pode fazer mais curto. A manga dá certinho, ela encaixa certinho aqui no braço. É muito fácil de fazer, muito simples mesmo. A gente só fez aqui, olha, 2 squares de um lado, 2 do outro e 4 atrás. Depois a gente trabalhou em volta. A manga também. E é isso, não tem dificuldade, muito fácil. Ele dá o efeito conforme a combinação de cores. Eu escolhi essa daqui porque era a que eu tinha disponível mesmo. E eu queria, assim, algo bem verãozinho para usar de dia. Mas se você fizer com a lã, ele fica bem quentinho e dá para usar muito bem no inverno. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!